Olá pessoal, me desculpem se eu estiver meio cansado, meio irritado durante esse vídeo que eu estou gravando agora. É porque eu já tive que fazer vários takes aqui por causa de barulhos dos vizinhos. Eu estou gravando durante o dia no final de semana. Foi o único tempo que eu consegui arrumar para fazer o vídeo. Então podem haver interrupções, né? Eu estou fazendo todo o possível para que tudo saia o mais tranquilo e sem qualquer intromissão, mas sabe como é que são essas coisas, né? Eu não tenho controle sobre o que meus vizinhos podem fazer ou não. Então me desculpem se aparecer algum outro barulho repentino. Se for uma coisa contínua, aí eu vou interromper e aguardar. Se for só uma interrupção momentânea, aí eu vou pedir pela paciência de vocês. Porque eu já tive que fazer vários takes e isso irrita. Quando você tem que ficar repetindo a mesma coisa várias e várias vezes, fica irritante. Enfim. Em primeiro lugar, me desculpem pelo hiato não planejado aqui no canal. Eu ainda não vou entrar no assunto da causa desse hiato, mas não foi nada absurdamente sério, nada que me colocasse em uma situação de risco, qualquer coisa assim. Eu não tive Covid, eu me mantive seguro o tempo todo durante a pandemia, tomei minhas doses de vacina, enfim, agi da forma mais responsável possível, né? O que eu posso adiantar para vocês desse ato, por enquanto, em relação às causas que levaram a ele, foram problemas técnicos com o computador, a causa secundária que prolongou um pouco mais o hiato, e a causa primária foram algumas questões de saúde que eu tive que cuidar. E entre cuidar do canal aqui no YouTube e cuidar da minha saúde, eu sempre vou colocar a minha saúde em primeiro lugar. Tá? Enfim, eu ainda não posso garantir que vai ser um vídeo por semana. Eu estou fazendo esse vídeo aqui também para testar se está tudo certinho, porque eu tive que trocar o computador, baixar os softwares de novo, de gravação, de edição, mexer em configuração. Todo um pesadelo que eu venho sofrendo as últimas semanas para colocar tudo do jeito que estava, como antes. O lado bom é que o meu computador agora é melhor do que ele era antes, tá? Então, nesse aspecto, deve facilitar um pouco a vida. Enfim, mas eu não vou garantir ainda que vai ser um vídeo por semana aqui no canal, tá? Para poder dar essa garantia a vocês, preciso de uma resposta definitiva em relação a um assunto e eu ainda não tenho essa resposta. Então, para não começar a entrar num assunto agora e ter que depois fazer um update em relação a isso, eu vou deixar o assunto todo para ser discutido mais à frente e aí eu posso atar as temáticas aqui do canal para que seja um assunto relevante ao canal, não apenas eu falando de uma questão privada. Tudo bem? Então tenham um pouco mais de paciência e assim que possível eu vou fazer um vídeo dedicado a esse assunto. Por hora, nós vamos dar algumas risadas com o pessoal anti-ciência passando vergonha, como eles tanto adoram fazer. Religiosos fanáticos e anti-ciência passando vergonha como eles gostam. Vamos lá, o primeiro caso de alguém passando vergonha é mais um exemplo de algo generalizado que eu vi na internet desde que o James Webb foi colocado em órbita. Bom, como a internet dá voz a todos os idiotas, quando ela dá voz para todo mundo, ela dá voz para todos os idiotas junto, né?
essas coisas acontecem. E houveram uma série de posts que tentando desacreditar o James Webb. Um dos posts era de um cara que usava um nome árabe, mas eu não sei se o cara realmente era árabe ou não, né? O nome, pelo menos, do canal usava o alfabeto árabe, né? Então a gente fica meio naquela, porque tem uns malucos que usam o alfabeto árabe para escrever outras coisas, assim como tem gente que usa o alfabeto japonês para escrever coisas sem sentido, também tem gente que usa o alfabeto árabe e outros, né? Enfim. Mas esse pessoal anti-ciência começou a vomitar muita coisa contra o James Webb, conforme as imagens dele começaram a surgir, né? Tá. Eu não estava entendendo uma coisa que estava aqui. Desculpem, é que esse tempo de mais ou menos um ano sem colocar conteúdo, eu meio que fiquei enferrujado com relação aos softwares. Então eu vou apanhar para fazer algumas coisinhas. Então me desculpem a minha perda de perícia em algumas coisas, tá? Eu vou me atrapalhar em alguns momentos, muito provavelmente, mas coisas da vida, né? C'est la vie. Voltando a essa asneira aí de agora, foi um exemplo breve aí de toda a palhaçada com relação ao James Webb que eu encontrei. Nesse caso, o cara pega uma imagem do James Webb do universo e coloca 4,6 bilhões de anos-luz. E aí ele coloca uma imagem de o que quer se crer que seja uma câmera de segurança. Eu digo com essa frase porque nem isso podemos ter certeza. Provavelmente é. Mas como eu questionei ele sobre a fonte dessa imagem que ele colocou e ele não respondeu, nem isso eu posso atestar para vocês. Aí ele coloca 10 metros da câmera de segurança. Ele faz uma falsa equivalência aí. Câmeras de segurança são feitas para serem acessíveis em termos de preço, para que as pessoas possam facilmente adquirir essas. Câmeras de segurança são produzidas há décadas. Década de 80 já tinha câmera de segurança. E quando eu estava conversando com ele nesse post, que foi uma conversa longa e enfadonha, sem muita coisa interessante, por isso eu não vou colocar nada da conversa aqui, ele não tem argumento bom. Eu perguntei para ele a respeito das configurações, das especificações da câmera de segurança que produziu essa imagem, se ele podia apresentar essas. Ou será que isso foi uma imagem que ele tirou da internet que ele não tem a menor ideia das estatísticas da câmera usada, né? Aparentemente é o segundo caso, porque ele não pode fornecer dado algum. Então o que nós temos é uma falsa equivalência e um apelo à autoridade insuficiente, sem falar em um non causae ut causae. E só para aproveitando, é uma coisa que normalmente eu não falo nos vídeos, mas vou aproveitar para apontar agora. Enquanto eu estava no hiato, teve alguém que veio num comentário no Facebook falar que eu não pronunciava corretamente non causae ut causae. E eu nem estou tentando pronunciar corretamente. Eu falo non causae ut causae porque essa é a pronúncia mais próxima da forma como se escreve. O meu interesse aqui não é ensinar latim, e sim com que as pessoas que não sabem do que eu estou falando consigam achar facilmente
fazendo uma busca na internet pelo que é non causai ut causai, que é uma falácia, falsa proclamação de vitória. Por que eu prefiro usar o termo em latim do que em português? Para destacar que eu estou falando de algo específico. E não é parte de um discurso normal, corriqueiro. Eu estou falando de algo específico. E também com relação a outras falácias, né? Já ocorreu muitas vezes no Facebook de quando eu estava apontando argumento da ignorância, quando eu falava com algum teísta, ou criacionista, ou terraplanista, e eu falava que a pessoa cometeu um argumento da ignorância, essa pessoa ficava ofendida achando que eu chamava ela de ignorante. Que é uma verdade, porque esse pessoal geralmente é ignorante em até conteúdo de ensino médio e ensino fundamental. Mas enfim. Então eu comecei a usar os termos em latim para diferenciar, deixar claro que eu estava falando das falácias que eles cometeram e não de outras coisas que poderiam levar até a essa ideia absurda de que eu estaria xingando ao falar em argumento da ignorância. Fazer o quê? Quando se trata com um ignorante, não dá para esperar muita coisa, né? Então eu prefiro usar os termos em latim e eu prefiro falar da forma como se escreve do que com a pronúncia correta, porque a minha intenção é que as pessoas achem facilmente as falácias que eu estou mencionando quando eu menciono alguma, tá? Aquelas que que são mais conhecidas pelo título em latim, eu uso em latim, mesmo porque se você for falar com uma pessoa em inglês, né, que você vai debater com uma pessoa em inglês, que aconteceu já muitas vezes comigo, às vezes você tem que ficar lembrando de como, porque nem sempre a tradução é direta, às vezes os termos mudam, né? Então é sempre mais fácil usar o original em latim, como foi cunhado pelo... Agora deu branco no nome do autor. O autor da dialética erística. Tá na ponta da língua o nome da desgraça. Schopenhauer. Nossa, isso ia ficar me incomodando se eu não lembrasse. Eu odeio quando fica uma coisa na ponta da língua e não quer sair. Você fica com aquela palavra ali. Tô quase lembrando, mas não tá saindo. Mas enfim, lembrei. Schopenhauer. Schopenhauer deu um nome em latim para as falácias originalmente, então fazer o quê? Aquelas que ele nomeou em latim, eu tendo a usar em latim, tá bom? E eu não falo da forma como deveria ser pronunciada, porque o meu interesse não é dar aula de latim, então estamos acertados quanto a isso. Mas enfim, já enrolamos demais aqui com isso. Esse cara, ele veio com argumentos completamente absurdos, mas sem graça, por isso eu não trouxe o resto da conversa com ele. Foi uma conversa longa, cheia de coisas sem sentido, mas sem a menor graça. Então, isso aqui é o mais engraçado que restou e serve como exemplo das muitas asneiras que foram vomitadas em relação ao James Webb. Porque esse pessoal anti-ciência, como um todo, odeia conhecimento científico, porque a ciência mostra que as fantasias favoritas deles são só fantasias, e isso deixa eles muito irritados. Então vamos pro próximo. Esse cara é um que vem vomitando muita asneira recentemente, e é umas asneiras hilariantes. O nome que está aí claramente é um nome falso, né? Não é o nome verdadeiro dele, porque esses indivíduos muitas vezes eles usam nomes falsos porque eles sabem que eles estão passando vergonha, mas eles têm essa necessidade quase que compulsiva de vomitar
continuamente as fantasias deles, porque se eles pararem de vomitar as fantasias, eles sentem a realidade pressionando em cima deles. E eles sentem que as bolinhas de fantasias onde eles vivem vão estourar, né? Então eles precisam reforçar as paredes da bolha de fantasia, vomitando continuamente. Mas como vocês já podem estar vendo, deixa eu deixar bem claro, não comam nada, evitem beber qualquer coisa para evitar borrifos no dispositivo que vocês estão usando, e evitar a possibilidade de se engasgarem, porque os absurdos que eu vou colocar aqui são de um nível completamente épico, né? Vocês já podem estar vendo por esse post aí. Ele começa falando: minha opinião é científica. Mas antes de entrar nisso, vou voltar a uma coisa que eu falei pela metade. Esse nome falso dele já dá duas coisas claras pra gente. Uma, que ele segue uma religião abraâmica, e duas, que ele é terraplanista. Tá? Então, já dá pra ver que pelo menos duas fantasias ele adota. Provavelmente 3 fantasias anti-ciência, se não mais. Então vamos ao post. Ele começa falando: minha opinião é científica, vírgula. Vamos, por enquanto, nos manter a isso. Em primeiro lugar, ciência não trata de opiniões. Opinião não é relevante em ciência. Opinião não tem valor em ciência. O que tem valor em ciência é conhecimento. E para que algo seja considerado conhecimento em ciência, deve atender a todos os crivos de conhecimento que a ciência exige, que a epistemologia exige. A epistemologia é a área da filosofia que define a natureza e os limites do conhecimento. Ela é a mãe do método científico. E a ciência é produzida por meio do método científico. Então a ciência usa os crivos deste, né, que são produtos da epistemologia. Mas ele não vai ter corroboração nenhuma aí, por isso o que ele tem é opinião, só que ele tenta falar que é científica para fazer um apelo à autoridade anônima aí, porque ele não tem como corroborar, como justificar o que ele fala. E já vamos ver o nível de absurdo. E o que temos aqui, no todo, é um non causae, ut causae. Vamos agora ao absurdo em si. A luz do Sol surge dentro da atmosfera devido a 500 trilhões de vibrações por segundo. Português maravilhoso esse, né? E eu já passei por essa imagem umas 5 vezes, pelo menos. Então, a primeira vez que você grava ainda é engraçado. A segunda é um pouquinho menos, mas ainda é engraçado. Quando você vai chegando na 5ª vez, já é cansativo ler essa asneira. Então, mais uma vez, desculpem. Eu já estou no 5º take e essas coisas já ficaram meio cansativas, repetitivas para mim. Mas olha o nível do absurdo. A luz do Sol surge dentro da atmosfera devido a 500 trilhões de vibrações por segundo. O que está vibrando? A luz surge dentro da atmosfera, então ela surge do quê? Qual é a fonte, se não é o Sol? Porque mais pra frente ele fala, note que eu disse que surge, não falei chega. Então não pode ser do Sol. Vamos a uma ideia muito comum entre terraplanistas, de que o Sol, no modelo deles, está dentro da atmosfera, que é um completo absurdo. Nós seríamos tostados. E o tamanho do Sol em relação ao tamanho da Terra também é proibitivo.
Não dá para você colocar algo do tamanho do Sol na Terra, que é muito menor, né? Então, enfim. Mas eles acham que o Sol é pequenininho e está dentro da Terra. Mas ele não fala o que vibra. Ele não, como ele não fala o que vibra, ele também não pode falar para a gente como ele fez essa mensuração de 500 trilhões de vibrações. E você, bem claro, você caridoso com ele com relação ao português. Vamos ignorar os erros de português aí. Se ela surge dentro da atmosfera, qual é a fonte dela, se não é o Sol? Né? Se a fonte é o Sol e, usando o modelo terraplanista, esse estaria, para fins de debate, dentro da Terra, na atmosfera da Terra, então ainda teríamos a fonte de luz, que é o Sol, mas por que falar que ela surge dentro da atmosfera? Se o Sol, segundo ele, já está dentro da Terra, não faz muito sentido falar esse surge. Enfim. Eu não sei o que ele está querendo tentar dizer aí, que a luz é um fenômeno não localizado, que ela simplesmente ocorre sem uma fonte. É isso? Porque se for, esse cara ainda é mais maluco que a maioria dos terraplanistas. Enfim. Ele não apresenta nenhuma fonte, nem para corroborar que o que ele fala é científico, e nem para corroborar exatamente o que ele fala. Porque ele não tem essas fontes. Ele vomita isso, essas coisas que ele tira da onde o Sol não brilha, que ele tira dos recantos mais absurdos da internet. Porque eles ficam vomitando essas coisas uns para os outros numa câmera de eco que vai escalando cada vez mais o nível de besteira. E aí nós chegamos a isso. Esse negócio dos trilhões de vibrações e tal, do Sol, eu já vi algo similar a isso, já fiz um vídeo para vocês, que aqueles que forem membros do canal há mais tempo devem lembrar dos vídeos lá dos cometas safadinhos, que o cara fala que o Sol é algo espiritual, que tem florestas e rios no Sol, que o Sol emana energia espiritual e umas palhaçadas do tipo. Ele falava dessas vibrações. Agora, se esse cara está falando de vibrações no mesmo sentido que o cara dos cometas safadinhos, eu não sei. Mas certamente tem uma similaridade aí, né? Enfim. Então fica difícil saber exatamente do que ele fala, porque ele não tem fonte e o português dele é péssimo. Né? Se é uma fonte, se não tem uma fonte, se é um fenômeno não localizado, então não faz sentido em falar a luz do Sol, seria simplesmente a luz. Mas sendo um fenômeno localizado e sabendo-se que a fonte é o Sol, falar que simplesmente surge dentro da atmosfera não faz sentido. E falar que a causa são 500 trilhões de vibrações não faz o menor sentido. Vamos ao básico da física. Eu não sou um físico, para começo de conversa, mas eu tenho uma compreensão de física relativamente boa, um pouquinho melhor do que o que se espera em geral de alguém que cumpriu o ensino médio em física. Por causa de uma curiosidade que eu tenho, eu sempre vou atrás de coisas de astronomia, de cosmologia e algumas outras coisas que levariam a eu falar de assuntos que não tem nenhuma relação com isso aqui agora, mas enfim. Então, para não me estender, o movimento atômico, né? Quanto maior o movimento atômico, maior a temperatura. Então,
quando ele fala de vibrações, ele está falando dos movimentos atômicos. Então estamos falando de um aumento na temperatura, porque uma coisa é consequência da outra. E, em geral, objetos que vibram a nível atômico a ponto de se tornarem incandescentes têm uma temperatura muito mais elevada do que é o tolerável para a vida aqui na Terra, né? Metais, para se tornarem incandescentes, precisam de centenas de graus, no mínimo, para chegar nesse ponto. Enfim. Então, não faz muito sentido isso. Mesmo a vida humana teria dificuldades em temperaturas que seriam suficientes para tornar incandescentes materiais que entram em combustão a temperaturas mais baixas, comparativamente falando com metais. Mesmo, digamos que seja algum material hipotético que entra em combustão a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius, eu não sei se vocês já experienciaram isso. Eu não experienciei 50 graus Celsius, mas eu experienciei uma temperatura muito próxima disso aqui na minha cidade, alguns anos atrás, que foi de 49 ponto alguma coisa graus Celsius. E não é nada agradável. Você tem que tomar água constantemente, vários litros de água por dia. Eu estava tomando coisa de 1 litro de água por hora no tempo que eu tive que transitar pela cidade para fazer algumas coisas. Eu tive que ir numa loja, depois outra loja, procurando coisas aqui e ali, e eu tinha que parar toda hora numa padaria para comprar uma garrafa de água e tomar, porque a temperatura estava absurda demais. Enquanto eu estava dentro de casa com ar-condicionado, eu estava bem, estava sossegado, numa boa. Mas quando eu tive que sair de casa, pegar sol e transitar para fazer algumas compras, foi um inferno. Não é uma temperatura para a qual nós estejamos adaptados para viver confortavelmente. Nós ainda sobrevivemos a essa temperatura, mas é bem desconfortável. E se você não tomar cuidado numa temperatura dessas, você vai superaquecer, né? E isso leva a prejuízos para sua temperatura. O corpo humano não foi feito para viver a 50 graus Celsius. O corpo humano tem uma temperatura em condições saudáveis de uns 35 a 37 graus Celsius, né? Tem uma variação aí devido a certas características biológicas de pessoa para pessoa, enfim, mas esse é o normal em geral para as pessoas. Enfim, então disso para 50 graus Celsius é uma diferença muito grande. Uma temperatura uma febre de 40 graus Celsius já é uma febre extremamente perigosa. Se a pessoa permanecer muito tempo, pode implicar em danos à saúde da pessoa, enfim. Geralmente, quando a febre passa de 39, já é necessário baixar a temperatura à força, né? Para evitar danos maiores. Então, quem dirá uma temperatura de 50 graus? Nós não fomos feitos para isso. Então, o que ele fala aí não faz sentido nenhum. Mesmo sendo o mais caridoso possível e dizendo que esse aumento de temperatura dessas vibrações levaria apenas a uns 50 graus Celsius. Provavelmente levaria muito mais. Né? Eu não vou falar em 500 trilhões de vibrações aí, porque isso aí é por segundo, porque é uma coisa sem parâmetro. Ele não sabe do que ele tá, de que vibração é essa, ele não especifica. Enfim. Não faz sentido, porque não é científico. É apenas asneira. Que ele copiou de alguma outra anta, que copiou de alguma outra anta, que copiou de alguma outra anta. É um círculo vicioso. E certamente alguém vai copiar dele. Então vamos ao próximo. Ah, essa aqui é uma maravilha. Mas deixa eu reajustar o tamanho aqui
porque estava com tamanho grande demais a imagem. Isso foi de uma recente marcha para Jesus que foi feita no Espírito Santo. Deixa eu dar um pequeno aviso também. Até a última eleição presidencial, eu tinha uma política pessoal aqui no canal de não entrar muito em questões políticas, principalmente no que se referia a políticas partidárias, a candidatos e coisas assim. Eu tinha feito um vídeo falando sobre as características do fascismo, mas foi basicamente essa a única crítica que eu fiz que poderia ser aplicada à política nacional. Foi uma coisa bem superficial, bem direta. Você teria que ver as similaridades nas condutas de uma certa pessoa com o fascismo para entender e fazer por si mesmo a associação. Eu não mencionava nomes nenhum, nem de partido, nem de candidato, enfim. Mas essa associação ficou mais do que clara durante esse desgoverno atual. E apesar de que eu sei que as pessoas que acompanham aqui ao canal já há algum tempo conseguem entender um discurso mais sutil. No caso de alguns dos seguidores do Maluco Mora aí vierem assistir algum vídeo, eu vou tentar ser mais explícito, né? Ou para aquelas pessoas que têm dificuldade de interpretação e foram enganadas pelo Maluco Mora, eu vou ser mais direto, principalmente agora num ano eleitoral. Normalmente eu me afastaria um pouco de assuntos políticos para não influenciar ninguém, mas essa minha política mudou, porque eu acredito piamente que cada um vota em quem quiser, o voto é livre, o voto é secreto, enfim, mas só tem sentido isso se houver um governo democrático. E esse governo, ou melhor, desgoverno atual, já fez vários ataques à democracia e ao Estado de Direito. Então, ele não merece qualquer tolerância quanto a isso. E quando eu falo de tolerância nesse sentido, eu falo tanto do desgoverno quanto dos seguidores desse sujeito, porque ele só tem discurso de ódio e ignorância para oferecer, né? Então, como já dizia o paradoxo da tolerância, a gente tem que ter uma ação mais direta aí. Ainda não chegar às vias do paradoxo da tolerância, mas me aproximar um pouco mais disso, porque eu ainda preciso me fazer entender, né? Não estou dizendo que todos que sejam cristãos façam esse tipo de coisa, mas há uma intersecção dos cristãos, dos anti-ciência e dos seguidores do Maluco Mora. Esses grupos têm uma intersecção, não tem como negar isso. Os próprios slogans do Maluco Mora já deixam isso bem claro. Como é que era? Brasil acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, alguma coisa assim. Ele não cansa de fazer apologia religiosa. Aliás, uma apologia religiosa que não faz o menor sentido, porque ao mesmo tempo que ele busca o apoio dos evangélicos, ele tenta passar a mão nos judeus, e isso implica numa contradição grotesca, porque os judeus não aceitam o heróizinho favorito dele,
né? Então, me diga, ele aceita o heróizinho dos evangélicos ou ele não aceita? Não dá para ser judeu e evangélico ao mesmo tempo, meu camarada. Mas isso tudo é explicado porque esse pessoal, eles têm uma necessidade de acreditar que o fim do mundo está chegando e para que o livrinho mágico deles seja verdade, tem que seguir o roteiro do livrinho mágico, e aí precisa que as coisas que o livrinho mágico diga ali nos seus discursos fantasiosos sejam reproduzidas na realidade de forma direta, né? Desculpa se houve uma certa quebra aí na minha fala, porque eu não estou seguindo nenhum roteiro, eu estou falando. Então eu sei que ficou um erro de contradição aí. Eu estou falando espontaneamente, então desculpem, né? Ninguém é perfeito, eu reconheço quando eu cometo algum erro. E temos aí essa questão dessa moralidade desse povinho, mais precisamente da falta de uma moralidade. Eles dizem que a religião deles é uma religião de paz, de amor, mas eles são os primeiros a colocar arma. Mais uma vez, eu não estou dizendo que todo cristão segue esse alucinado. Mas que a intersecção existe, né? Ela é demonstrável pelo próprio discurso do alucinado. Revólver gigante na marcha para Jesus no Espírito Santo. Aquela velha questão do bandido bom é bandido morto, mas só se o bandido não for eles, né? Quando eles cometem crime, eles querem empurrar para sigilo de 100 anos. Essa é a hipocrisia do desgoverno atual. Agora vamos a um velho conhecido aqui do canal, alguém que certamente alguns de vocês devem estar com uma certa saudade. Isso mesmo, estamos falando de Dandan. É uma pérola que um colega compartilhou, trazendo das brumas do tempo de algum tempo atrás. E eu falei, minha nossa, peguei, acho que se bobear isso é até anterior ao meu canal, mas fazer o quê? Ou talvez anterior ao ter contato com ele, não sei, enfim, eu não me recordo de ter visto isso antes, mas tá aí a palhaçada dele. Como ele vive mudando o nome de perfil e imagem, fica difícil ter uma ideia precisa de quando foi que ele colocou isso, porque ele fica indo e voltando em nomes, enfim. Mas fazer o quê? Ele é um completo maluco, alucinado. Eu queria que vocês lembrassem que, como eu já coloquei na playlist ali do Dandan, ele tinha feito umas alegações de que ele tinha várias formações acadêmicas em áreas completamente distintas, que iam de geologia, psicologia, com várias pós-graduações, enfim. E aí ele vem com um absurdo desse. Eu já tinha apontado antes que era impossível alguém, mesmo que ele tivesse com a idade que ele tinha na época, mesmo que ele tivesse concluído o ensino médio aos 17, 18 anos, ainda seria impossível ele ter todas as graduações que ele tinha, porque para ser PhD, ter doutorado, né, que é o equivalente ao PhD aqui no Brasil, você tem que falar pelo menos 2 outras línguas com um bom nível de fluência. Porque você tem que fazer publicações não só na sua língua nativa, mas 2 outros idiomas. E aí, dependendo da instituição onde você está fazendo a pós-graduação, essas línguas são já definidas de início ou não. Tá? Exemplos comuns para outras línguas são inglês, espanhol, francês, alemão, mas é a instituição que define muitas vezes
uma lista de possibilidades aí. Mas de qualquer forma você teria que saber pelo menos 2 outros idiomas além do português. Então, na melhor das hipóteses, ele teria concluído o ensino médio aos 17 anos, ele tinha 20 e poucos, acho que 22 na época, uma coisa assim, não sei o que. Não, acho que já tinha 25 na época, enfim. Não, ele tinha que ter 25 porque ele se graduou aos 25, então ele tinha 25 mais. É que é um nível tal de loucura que fica difícil fazer as contas de cabeça, lembrar de tudo. Mas, na realidade, ele concluiu o ensino médio aos 25. Não aos 17 e 18. Ele fez educação para adultos. Os motivos pelo qual ele fez educação para adultos, a gente deixa para lá. Ficam claros baseado em algumas declarações que ele fez, mas isso aí é irrelevante para essa conversa de agora. Mais alguém que tem as formações que ele alegava ter não deveria cometer um erro desses, que é de geometria de ensino fundamental, né? Ele define forma geométrica como sendo tudo aquilo que possui lados iguais. Aí você vira para um asno desse e pergunta: meu camarada, então você pode dizer para mim o que é um trapézio? O que é um retângulo? O que são todos os triângulos, com exceção do equilátero? Porque o equilátero é o único triângulo que tem todos os lados iguais. Os outros não têm todos os lados iguais. Né? Então, caro asno, como é que você explica essas figuras geométricas? Mais uma vez, temos um vocabulário pobre dele. Pela quantidade de asneiras que ele vomita com relação a esses erros de ensino fundamental, eu começo a crer que mesmo a educação para adultos dele foi bem nas coxas e provavelmente ele concluiu mais num esquema de progressão continuada do que por mérito das notas dele, porque alguém que não entende nem geometria de ensino fundamental não vai conseguir entender conteúdo de ensino médio. Desculpa. Mas não tem como. Não tem como. Mas Dandan é Dandan. É um completo maluquinho. E agora vamos entender com esse último post o porquê que uma causa possível e de que também uma alegação possível, uma certa corroboração para uma alegação relacionada à causa de por que terraplanistas, criacionistas e esse povo anti-ciência fala esse tipo de coisa. Quando a gente fala brincando que esse povo come meleca, né? E eu estou usando a palavra meleca para não usar outra palavra que vocês podem ver aí na tela. Mas a gente falava nisso, eu queria crer que a nível figurativo, né? Mas eu já não estou achando mais que a nível figurativo. Talvez alguns deles literalmente façam isso, né? Porque o cidadão colocou esse post aí no Facebook, compartilhou ele várias vezes, como vocês podem ver aqui, 2 compartilhações. Meleca com farinha de rosca cura câncer e eles escondem isso de você. Então aí nós temos uma invenção de fatos, nós temos um apelo à ignorância, um apelo à autoridade anônima e insuficiente, non causai ut causai. Eu já falei argumento da ignorância? Não há de ignorante? Não tenho certeza. Se não, eu adiciono aqui. Se eu falei, me desculpem. Como eu não estou seguindo um roteiro, eu posso ter falado. Se eu repetir, desculpem. Mas eu estou começando a achar que talvez a coisa seja literal
em alguns casos. E olha, além da asneira, é uma coisa muito suja, muito desprezível usar uma condição de saúde que afeta de forma tão drástica a vida das pessoas para vomitar uma apologia barata dessa. Mesmo ignorando o caráter escatológico desse post, que ele tivesse colocado qualquer outra coisa, ainda assim seria sujo. E efetivamente criminoso, né? Porque se ele diz que isso é uma cura, nós entramos em curandeirismo. Eu não dei nem mérito de olhar o post a fonte desse post, esse vídeo de YouTube, porque eu não vou dar visualização para uma coisa cretina dessa. Eu não vou dar a atenção que ele desesperadamente está tentando conseguir. Mas é isso que esse pessoal faz. A gente sabe que não é um troll, porque pelas outras coisas que ele fala, que ele faz, você vê que existe um certo padrão, que ele está sempre defendendo as mesmas coisas. Uma pessoa que está agindo como um troll vai agir como um troll naquilo que for mais divertido no momento, né? E ele já tem uma certa repetição por um período longo de tempo bastante para a gente ver que ele tem uma atenção focada nesses assuntos de terraplanismo, de criacionismo, que ele tem um investimento pessoal aí, né? Então, é isso aí, pessoal. São alguns dos absurdos que eu separei. Eu tinha separado mais absurdos, só que uma das iterações da gravação que eu fiz que ficou nas brumas do tempo aí, do passado, tinha alguns outros posts que eu vou deixar para um próximo. Por isso, eu já vou encerrando aqui. Não quero me alongar ainda mais, porque eu só vou me repetir sobre as mesmas coisas. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera.